A inteligência artificial chegou com tudo na sala de aula, né? E junto com ela vem uma pergunta que não quer calar. Será que essa ferramenta vai dar um turbo no cérebro dos estudantes ou vai acabar criando uma geração que pensa um pouco menos? É exatamente esse paradoxo que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. De um lado, a IA pode ser uma parceira e tanto. Ela aumenta a produtividade, libera um tempo precioso para a criatividade e pode até personalizar o aprendizado para cada pessoa. Mas, do outro lado, tem o risco dela virar uma muleta. Um atalho confortável que nos convida a delegar a tarefa mais fundamental de todas: pensar. E é aí que mora o perigo. O nome técnico para esse fenômeno é offloading cognitivo. E olha, isso não é nenhuma novidade, a gente faz isso desde que inventamos a escrita ou a calculadora. Só que a diferença agora é gigante. A IA não só guarda informações, ela simula o nosso raciocínio. Ela leva essa delegação de tarefas para um outro nível. Isso nos traz a um conceito que os pesquisadores estão chamando de atrofia cognitiva. Pensa num músculo, de verdade. Se você não usa, ele enfraquece. O nosso cérebro funciona de um jeito parecido. Estudos neurológicos já mostram que quando a gente escreve um texto usando muita ajuda da IA, a atividade cerebral é menor. Ou seja, ao não exercitar o nosso músculo do pensamento crítico, a gente corre o risco de deixar ele mais fraco. Então tá, se existe o risco da atrofia, qual seria o antídoto? A boa notícia é que as pesquisas indicam que a solução não é proibir a tecnologia, de jeito nenhum, mas sim aprender a usá-la de uma forma totalmente diferente. E aqui está o ponto central de tudo. A solução é desenvolver uma nova habilidade. Não é só sobre saber usar a ferramenta, mas dominar o que estão chamando de letramento crítico em engenharia de prompt. Traduzindo, é aprender a comandar a IA com intenção, com rigor e principalmente com pensamento crítico. É essa a virada de chave. A gente precisa parar de tratar a IA como uma espécie de oráculo mágico que entrega respostas prontas e começar a vê-la como uma parceira de pensamento, uma ferramenta que expande o nosso raciocínio e não que substitui ele. Isso tudo é muito legal na teoria, né? Mas como funciona na prática? Bom, um estudo de caso fascinante feito aqui no Brasil, no Instituto Federal de Mato Grosso, colocou essa teoria à prova. Eles criaram um desafio para estudantes que misturava literatura, arte e, claro, muita inteligência artificial. A tarefa era bem complexa, viu? Os alunos tinham que pegar uma crônica, um texto literário, cheio de emoção, e traduzir a essência dela para uma história em quadrinhos. Eles precisavam analisar o texto a fundo, criar um roteiro visual e só depois usar a IA para gerar todas as imagens. Definitivamente não era um copia e cola. E é aqui que a mágica acontece. O segredo para evitar a tal da atrofia cognitiva não estava na IA em si, mas em como os alunos foram orientados a usá-la. Existia um método, um processo bem rigoroso de engenharia de prompt que forçava eles a pensar em cada etapa. Olha só esse fluxograma que os alunos seguiram. Não era só chegar para a IA e pedir uma imagem. Tinha todo um planejamento, definição da narrativa, especificações visuais. Dá para ver que cada passo foi desenhado para exigir análise e tomada de decisão, transformando o uso da IA num verdadeiro exercício para a cabeça. Vamos olhar mais de perto. Cada etapa do processo funcionava como um treino cognitivo. Para identificar os blocos da história era preciso síntese. Para definir o estilo visual era preciso julgamento estético. E para estruturar o comando para IA, o tal do prompt, era preciso ter precisão e intenção. É o completo oposto de só delegar o pensamento. E isso aqui ilustra perfeitamente o rigor do método. Os prompts não podiam ser vagos. Eles tinham que seguir uma estrutura super detalhada. Descrever personagem, cenário, ação e ainda definir um estilo âncora para manter a consistência visual. Isso forçava os alunos a terem uma intenção muito, mas muito clara para cada imagem que eles queriam criar. Certo, a teoria é ótima, o método parece super sólido. Mas o que aconteceu na prática quando os alunos botaram a mão na massa? Os resultados foram complexos e muito reveladores. A pergunta que não quer calar é: com todo esse rigor, com essa dificuldade toda, a turma gostou ou detestou a experiência? A resposta está, de certa forma, nesse número aqui, 0,1. Os pesquisadores fizeram uma análise de sentimento nos relatos dos alunos. Numa escala de -1, que seria totalmente negativo, a +1, totalmente positivo, o resultado foi quase neutro. Mas isso não significa indiferença, não. Significa um equilíbrio perfeito entre a frustração e o aprendizado. Uma espécie de tensão cognitiva muito produtiva. De um lado da balança, a frustração. A Júlia, por exemplo, falou que ficou decepcionada porque a IA não entregava exatamente o que ela tinha imaginado. As limitações da ferramenta,
a inconsistência. Quem nunca pediu algo e recebeu uma imagem com uma mão de 8 dedos, né? Isso tudo gerou um certo sentimento negativo. Mas, do outro lado da balança, tinha a clareza do ganho. Apesar das dificuldades, alunos como o Rian sacaram o valor do processo. A frustração com a ferramenta forçou todo mundo a refinar os prompts, a pensar com mais clareza, a exercer o próprio julgamento. No fim, a sensação era de um grande aprendizado. Certo, então qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? Essa experiência lá do IFMT nos dá uma pista fundamental sobre o futuro da educação e sobre o novo papel de quem ensina. A conclusão é bem clara. O educador se torna uma espécie de arquiteto de experiências de aprendizagem. A tecnologia é só fermenta. O que importa de verdade é como a tarefa é desenhada. O objetivo é criar desafios que usem a IA como um catalisador para o pensamento, não como um substituto. Isso inclui preparar os alunos para terem um olhar crítico até sobre os resultados que a IA entrega, entendendo que eles nem sempre são neutros. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Talvez, neste mundo novo, a habilidade mais valiosa que a gente possa ensinar e aprender não seja mais ter a resposta na ponta da língua, mas sim dominar a arte de formular a pergunta perfeita.